Seja bem-vindo à nossa nona aula e nela nós iremos dar encerramento ao estudo a respeito dos puritanos e o seu pensamento a respeito da meditação. Nós não veremos apenas o pensamento puritano a respeito da espiritualidade, mas nós veremos também um pouco de forma prática como isso pode se dar na sua e na minha vida espiritual, ok? Bom, nós temos nos valido na última aula desse livro aqui, Teologia Puritana, e além dele eu tenho citado e recomendado outros livros aqui para vocês, mas nesse daqui de modo especial nós temos no capítulo 55 um parágrafo a respeito da prática puritana da meditação. E a meditação, como disse na aula passada, diz respeito a muito mais do que simplesmente o segundo degrau da escada de Gigo, né? Não é apenas aquilo que fazemos após a leitura da palavra de Deus e antes da oração, mas os puritanos chamavam de meditação o processo inteiro, que envolve leitura, meditação, oração e contemplação. Quando eles falam a respeito de meditação, quando eles escrevem as suas meditações, o objetivo deles não é apenas um registro pessoal daquilo que Deus diz a eles e daquilo que o Senhor, em comunhão com eles, os exorta, os ensina e os consola, enfim, aplica as escrituras na vida deles, mas é também da parte deles uma maneira deles obterem conteúdo a fim de poderem contribuir à vida de outros, a fim de acrescentarem algo na vida de outros. Portanto, não é um fim em si mesmo, não é algo que se recebe com o objetivo de morrer em si, né? Bater no peito e é meu, beleza, aqui fica. Mas assim como no exemplo de Thomas Merton e Thomas Watson, e o exemplo que eu dei na aula passada também, de um animal, seja um pássaro, seja uma abelha, que suga o néctar de uma planta, de uma flor, ou pega a semente após comer a fruta e leva esse néctar ou essa semente para algum lugar e ali solta. Não é ele apenas que foi abençoado pelo conteúdo dali retirado, mas outros que futuramente também serão, por meio daquilo que virá, daquilo que inicialmente lhe deu prazer. A mesma coisa a palavra de Deus, quando você se detém nela, para nela meditar, aquilo que você tira dela, a doçura dela, o prazer que em princípio fez diferença na sua vida, há certamente de abençoar a vida de outras pessoas que, após um tempo, também se beneficiarão. Portanto, tudo aquilo que nós podemos receber da palavra de Deus, todo o prazer que dela é oriundo, não é um fim em si mesmo na nossa vida, mas é algo que certamente fará diferença na vida de outras pessoas também, quando, enfim, numa situação ou outra, Deus acabar usando a sua vida para poder compartilhar com elas aquilo que você mesmo já aprendeu, ok? Bom, nós já vimos o exemplo de vários aqui, que foram citados, vários puritanos e pós-reformadores. Eu faço distinção porque alguns não eram puritanos, mas viviam na mesma época, né? Assim, chamados de pós-reformadores. Tiveram com a Lectio Divina ou a meditação bíblica. Eles mencionam bastante aqui o The Art of Divine Meditation, a arte da meditação divina, escrito pelo bispo inglês Joseph Hall, e que influenciou puritanos como Isaac Ambrose, como Thomas Hooker e alguns outros também, inclusive John Owen, que talvez seja o mais conhecido deles, e o próprio Edmund Callamy, já mencionado aqui em aulas passadas também. Além destes, outros como Richard Baxter e Richard Sibbes também foram muito influenciados por essa teologia puritana da meditação. Uma vez que esses homens não só se valeram apenas daquilo que o Joseph Hall escreveu, mas se valeram também, pelo menos na prática, às vezes nós não encontramos isso nos seus escritos claramente, que eles beberam dessas fontes e com citações alusivas aos escritores da Idade Média e à sua espiritualidade, mas nós vemos na prática que a maneira como eles faziam era exatamente a maneira como os teólogos medievais faziam a sua devocional. Por isso, da minha palavra na aula passada, da tristeza da nossa completa desconexão entre aquilo que nós hoje vivemos enquanto prática devocional daquilo que era vivido pelos nossos irmãos no passado, né? Hoje nós vivemos algo tão simples, tão fraco, né? Tão rápido, que acaba fazendo com que nós sejamos cristãos também assim superficiais, sem raízes, né? Sem solidez, especialmente diante de momentos difíceis, de momentos que nos roubam a esperança e que tendem a nos levar à dúvida, à incredulidade, ao medo e etc. Né? Bom, quando eles fazem esta distinção
entre puritanos como Isaac Ambrose, John Owen, Calamy, Hooker e outros, que eram, de certo modo, críticos aos escritores católicos romanos, que tendiam a meditar a vida de Cristo, e não somente os escritos a respeito de Cristo. Nós encontramos, de outro lado, outros puritanos que tendiam a meditar na vida de Cristo também, e não somente nas palavras de Cristo registradas nas Escrituras. Então, por exemplo, eu mencionei isso há pouco, bem en passant, na aula passada, de alguns que diziam que se está escrito ali, você medita só no que está escrito ali, senão não. Outros diziam que não, que você poderia meditar, por exemplo, na passagem em que aquela mulher com fluxo de sangue, ela toca no manto de Jesus. Você pode meditar nessa passagem, as implicações dela, a fé daquela mulher, a situação que ela vivia, tudo que ela passou por anos, né? E agora Cristo passando por ali, não aparentemente esperando ser tocado por aquela mulher, o fato de ir para um lugar e indo curar outra pessoa e no meio do caminho aquela interrupção aparentemente inesperada, né? Aparentemente inesperada, e aquela cura, aquela libertação, a transformação da vida daquela mulher. Ou seja, todas essas coisas podem ser frutos da sua meditação, né? O bebê Jesus chorando na manjedoura e sendo alimentado por sua mãe, o Senhor Jesus na cruz do Calvário agonizando nas suas últimas horas antes da sua morte, e tantas outras coisas mais que podem ser frutos. Então, nesse caso, o Richard Sibbes e o Richard Baxter, consequentemente, um primeiro do que o outro, né, aplicavam sim as suas mentes à meditação em todas essas coisas. Como inclusive nós temos escritos de Baxter e Sibbes mencionando o valor de você meditar nos sacramentos, por exemplo, no pão, no vinho, nas águas do batismo, como falamos na aula passada. Eles mencionam o valor de você se dedicar não apenas nas palavras, mas também em eventos, como também detalhes relacionados à escritura. É óbvio que você não vai ficar meditando sobre a beleza da cor da folha de uma árvore. Você pode até fazer isso, e eu creio que há um valor nisso, particularmente, seguindo Sibbes e Baxter. Há um valor de você meditar na esteticidade criativa do nosso Deus, criando tons de cores para saciar os nossos olhos com beleza, ok? Então há um certo valor nisso daí. Porém, eles enfatizavam principalmente o valor de se meditar em detalhes das Escrituras que muitas vezes não são mencionados em pregação ou não são esmiuçados em literaturas, né, de exposição bíblica, mas que tem o seu valor, como por exemplo meditar no pão e no vinho, como meditar em certas parábolas de um modo bastante específico, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, o retorno dele, o pai sobre a porteira, esses detalhes, ok? Então há essa ideia, e dessas meditações, inclusive, podem advir frutos como livros. Eles mencionam aqui, por exemplo, o livro O Peregrino, de John Bunyan, que é uma explosão de meditações a respeito da vida cristã, experiências da vida cristã, realidades da vida cristã presente e futura, e passada também, porque o cristão vem da cidade da destruição e a todas as alusões a aspectos relacionados a antes do fardo cair dos seus ombros sobre a cruz, não é? Então, essas meditações que vieram a ser um livro e que influenciaram inúmeras pessoas, como, por exemplo, o Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, que diz ter lido esse livro ao longo de sua vida mais de 100 vezes, né? São frutos de meditações. E aquelas ilustrações usadas por John Bunyan no livro O Peregrino devem ser frutos da nossa meditação também. Não o livro em si, embora você possa meditar no livro do John Bunyan, mas os princípios ali presentes, né? O pântano do desespero, né? O fato de você ter a cidade das vaidades, né? A feira das vaidades, os caminhos, as trilhas que nos tentam para que a gente alcance certas coisas, fazendo com que a gente se desvie do caminho, pessoas que são colocadas na nossa vida e que são instrumentos de Deus para nos aproximar do próprio Deus, como é o caso do evangelista e tantos outros que aparecem no caminho, anjos que nos servem em socorro e que devem fazer parte das nossas meditações e louvor a Deus
pela instrumentalidade desses espíritos ministradores enviados para o socorro daqueles que hão de herdar a salvação. Então, há tantas coisas que podem ser frutos da nossa meditação, e os puritanos que entendiam que esses pormenores que muitas vezes passam despercebidos nas escrituras podem sim fazer parte da tua meditação também. Primeiro da tua leitura, você precisa conhecer isso, depois então da tua meditação, e depois da tua oração, e depois da tua contemplação, do teu silêncio. Há uma frase aqui que eu acho bastante interessante, que eu gostaria de ler, que diz o seguinte: o tipo mais importante de meditação é a meditação diária e intencional. Lembra que na aula passada nós falávamos de 2 tipos de meditação, que são a meditação ocasional e a meditação deliberada. Eu falei bastante na aula passada sobre a ocasional, nesta eu quero dar um pouco mais de atenção à deliberada, à agendada, à marcada, embora tenha falado um pouco dela também. Eles dizem o seguinte: o tipo mais importante de meditação é a meditação diária intencional, praticada com área marcada, que é essa deliberada. Edmund Callamy, afirmou que a meditação intencional acontece quando um homem separa algum tempo e vai a um aposento fechado ou uma trilha retirada e ali solene e intencionalmente medita sobre as coisas do céu. Essa meditação intencional reflete longamente sobre Deus, sobre Cristo e sobre a verdade, assim como a abelha que paira sobre a flor e fica ali sugando toda a doçura. É um ato de reflexão em que a alma retrocede ao passado e considera todas as coisas que acontecem, sobre o tema, inclusive suas causas, frutos e propriedades. Thomas White, final do século XVI ainda, no século da Reforma, começo do XVII, afirmou que as fontes da meditação intencional são 4. Olha só, eu ia falar de 3 até agora, né? O Thomas White cita uma 4ª. As escrituras, as verdades práticas do cristianismo, aqui vai dar 5. Ocasiões providenciais ou experienciais, então as escrituras, o livro das escrituras, o livro das experiências, aí ele fala aqui das verdades práticas do cristianismo. E a 4ª, que para nós seria mais uma 5ª, além da própria criação, seriam os sermões. Então, os sermões que o indivíduo vem a ouvir, seja na sua própria igreja local, ou seja numa visita a outro lugar, deve ser fruto de suas meditações também. Eles vão dizer aqui que é melhor você, Thomas White vai dizer, não é? Que é melhor você ouvir um sermão e nele meditar do que ouvir 2, 3, 4 sermões e não meditar em absolutamente nenhum. 2 sermões não meditados são piores do que um sermão meditado. Então, o que isso significa? Que o importante é que você não apenas ouça aquilo que o pregador diz a você, mas que você pare e pense em tudo aquilo que tem sido dito a você. Que você reflita naquilo, que você separe um tempo, depois que você chega na sua casa, antes de dormir, em algum outro momento, para visitar as suas anotações daquele sermão, ou se não foram anotações no livro, no papel, ou no celular, ou em qualquer lugar onde você anota, caderno, as tuas lembranças, uma visitação à memória, para se lembrar qual foi o texto que o pregador leu, o que essa passagem ensina, o que me marcou, quais são ou qual é a doutrina por ele enfatizada nesse capítulo, o que eu posso aplicar para a minha vida pessoal, o que pode ser mudado na minha vida depois de ter lido tudo o que li. Todas essas coisas devem ser meditadas e aplicadas na sua vida caso você queira ser alguém que aplica na vida pessoal as doutrinas da Sagrada Escritura. E eles vão dizer isso aqui com relação aos sermões. E ele continua, né? Alguns puritanos dividiam a meditação intencional em 2 partes. Meditação intencional. A meditação que é direta e se concentra no objeto meditado, e a meditação que é refletida ou reflexiva e se concentra na pessoa que medita. A meditação direta é um ato da parte contemplativa do entendimento, ao passo que a meditação reflexiva é um ato da consciência. A direta ilumina a mente com conhecimento, ao passo que a meditação reflexiva enche o coração de bondade. A meditação deliberada pode ser dogmática, na qual a palavra é o seu objeto, ou prática, na qual a nossa vida é o seu objeto. Você vai parar para refletir e meditar na sua vida, ou elementos da sua vida, ou doutrinas práticas relacionadas à sua vida, ou aplicações de um sermão relacionadas à sua vida, ou experiências que você teve, portanto, livramentos, ou respostas de oração, ou
afecções pessoais relacionadas, por exemplo, à paz depois de uma confissão de pecados, coisas assim. Aí ele cita aqui Thomas Gaude, que é um puritano do século XVII, que combinou vários aspectos da meditação intencional quando escreveu: a meditação intencional e programada é um esforço sério da mente em tratar de algum tema espiritual ou celestial, conversando consigo mesmo a respeito, com o objetivo de que teu coração seja animado, tuas afeições sejam despertadas e teus propósitos sejam ampliados para amar mais a Deus, odiar mais o pecado e etc. E aí eles vão entrar em alguns puritanos, como por exemplo o Richard Baxter, né, que afirma que a meditação programada e solene, a programada seria necessariamente mais solene, mais formal, ela difere da ocasional, que é mais apressada e menos deliberada mesmo. Você não se programa para aquilo e você não tem necessariamente hora para começar e terminar. A deliberada, sim, você tem hora para começar e terminar. E ela se difere também, tanto quanto momentos programados de oração diferem de orações extemporâneas ou espontâneas, articuladas em meio às atividades do dia a dia. E essas meditações agendadas, elas são essenciais à piedade. As meditações ocasionais e extemporâneas, você pode tê-las ou não, e elas serão muito úteis e terão o seu fruto caso você as cultive. Porém, as meditações programadas, elas necessariamente trabalharão para a edificação da sua espiritualidade pessoal. O Thomas Watson escreveu: o estudo é uma descoberta de uma verdade. Estudo, descoberta de uma verdade. É maravilhoso isso, né? Quem não ama estudar? A meditação, porém, é o desenvolvimento espiritual de uma verdade. O estudo descobre a verdade. A meditação a desenvolve, a amplia, a avança. O primeiro, que é o estudo, busca o veio do ouro. A segunda escava o ouro. O estudo é como um sol de inverno que aquece e influencia pouco. Sol do inverno aquece, mas bem pouco. A meditação, ela é como o sol no verão. Ela derrete o coração quando ele está congelado e o faz gotejar de lágrimas, seja de arrependimento, seja de amor. Fecha aspas aqui. As palavras do magnífico Thomas Watson, né? Como eu amo esse irmão, esse puritano. Portanto, essa é a diferença, portanto, daquele que apenas lê sem meditar. Ele apenas é levemente aquecido pela palavra, mas aquele calor rapidamente passa. Ele não deixa marcas e, de vez em quando, esse estudo pode gerar alguma transformação pessoal na vida dessa pessoa. Em algum momento, talvez, a leitura, o estudo pode santificá-lo, mas não necessariamente sempre. Há muitas coisas que são perdidas, esquecidas e simplesmente passam pela sua vida sem deixar nenhum sinal. Agora, quando você começa a meditar, os sinais serão perceptivos não somente por você, mas por pessoas com quem você vive, que verão e notarão, sem dúvida nenhuma, a diferença que esses estudos têm feito na sua vida, porque você tem meditado neles. A leitura da palavra e tantas outras coisas, você tem se atido a elas e elas têm deixado marcas na sua vida, e essa é a grande diferença que a meditação há de fazer na sua vida quando você se aplicar a essa meditação. Bom, ele vai mencionar um pouco mais adiante aqui no capítulo, quando trata sobre o dever e a necessidade da meditação, a respeito da própria Lectio Divina, que embora não seja um termo usado pelos puritanos, né, e entendido por eles como algo que deveria ser chamado assim, embora eles fizessem a mesma coisa, mas eles vão citar aqui o Thomas Manton, né, que diz o seguinte: a meditação é uma espécie de dever intermediário entre a palavra e a oração, e diz respeito a ambas, palavra e oração. A palavra alimenta a meditação. Entrou o terceiro degrau. Eles não citam, mas é o que está aqui, né? É exatamente a ideia de Lectio Divina. A palavra alimenta a meditação, ok? E a meditação alimenta a oração, ok? Precisamos ouvir para que não permaneçamos no erro e meditar
para que não sejamos estéreis, e esses deveres precisam sempre andar de mãos dadas. A meditação precisa vir após ouvir e preceder a oração. Aqui só faltou a contemplação, que é o silêncio final, que é muito enfatizado pelo Joseph Hall e pelo Isaac Ambrose, né, nos seus livros The Art of Divine Meditation e Looking Unto Jesus, né? Eles vão abordar de um modo muito profundo o quarto degrau, que não é dito aqui por Thomas Manton, um outro puritano. Mas o princípio está aqui. Portanto, é impossível você querer viver uma espiritualidade sadia e cristã, conectada àquilo que foi a espiritualidade cristã ao longo de 2000 anos, sem que você leia, medite, ore e contemple. Silencie. É impossível. Não dá, simplesmente não dá para você falar que você está tendo um tempo com Deus se você só lê a Bíblia e fecha e faz uma oração rápida colocando os teus interesses ali. Não dá para você dizer que está tendo um momento de espiritualidade se você simplesmente lê um pequeno versículo, uma breve meditação de meia página e aí depois faz uma oração sugerida. Não dá. Essas coisas podem acender uma faísca, mas elas nunca vão incendiar a tua alma. Elas podem ser uma gota na tua boca sedenta, mas elas nunca vão matar a tua sede. Você vai continuar sedento e provavelmente, talvez, né, irá buscar em outras fontes a sua satisfação, que não na presença do nosso Deus, porque foi tão pouco que você teve com Ele. Foi tão pouco que você sorveu, bebeu dele. E é óbvio que você, não satisfeito, irá buscar em outros lugares aquilo que a tua alma tanto necessita. Bom, na parte mais final do capítulo, ainda estou longe dela, mas eu quero resumir para vocês. Eles abordam a questão prática de como os puritanos exerciam isso, como, por exemplo, a frequência e horário. É muito interessante isso. Eles dizem, em primeiro lugar, a meditação sobre as coisas de Deus precisa ser frequente. O ideal é 2 vezes por dia, como nós encontramos desde o princípio das Escrituras, eles mencionando. Se o tempo e as obrigações permitem, é natural que muitos hoje tenham dificuldade de fazer isso 2 vezes por dia. Então, se permite, ok. Se não, tudo bem. Pelo menos 1 vez por dia. Se Deus deu ordens a Josué, eles lembram aqui novamente de Josué, um comandante ocupado que meditasse em sua lei de dia e de noite, não deveríamos também ter prazer em meditar na verdade de Deus a cada manhã e a cada noite? Eles mencionam, né? Aqui eles citam William Bates, que é um outro puritano do final do século XVII, que escreveu o seguinte: se a ave deixa o ninho por muito tempo, os ovos esfriam e ficam sem condições de gerar vida. Mas quando existe incubação constante, eles produzem vida. Da mesma maneira, quando deixamos os deveres religiosos por longo tempo, nossas afeições esfriam e se tornam frias e ficam sem condições de produzir santidade e consolo para a nossa alma. Portanto, se queremos ter paz, consolo e vida na alma, nós precisamos cultivar esses ovos, não é, constantemente, como aves que aquecem os seus ovos até que eles produzam vida e os pintinhos nasçam, né, os passarinhos nasçam. Mas se você está ali no ninho e o cultiva, e aí voa e fica longe, passa dias, aí depois volta para o ninho de novo para aquecer aqueles ovos novamente, eles já estão frios e talvez até mortos. Daí a necessidade de você fazer disso uma prática constante para que o seu coração esteja sempre aquecido e os frutos, a vida, possa nascer, possa surgir em algum momento. Mas se você permanece muito tempo fora dessa incubação, desse ninho, desse aquecer, sem dúvida nenhuma, voltar vai ser mais difícil. Quando você voltar, a coisa estará mais fria e o desinteresse será cada vez maior. Talvez você vai até esquecer de onde você parou, do que você estava lendo, onde é que fica o ninho. Talvez vai ter que começar tudo de novo. Por quê? Por causa da nossa displicência, por causa do nosso tempo negligente, distante do ninho, que nos fez, distrair com tantas outras coisas que não edificam, não alimentam, não produzem frutos na nossa vida pessoal. Bom, eles vão recomendar aqui que você estabeleça um horário para a sua meditação e que você cumpra esse horário. E eles vão mencionar que os puritanos recomendavam essa prática porque haviam nos reformadores e haviam nos teólogos místicos medievais. Se estes homens de Deus, que tinham uma espiritualidade robusta e saudável,
agendavam e procuravam cumprir horários, alguns inclusive naquilo que os católicos romanos chamam de liturgia das horas, não só eles, mas alguns protestantes também episcopais, né? A liturgia das horas nas quais você estabelece momentos de leitura e oração. Eles vão dizer, se eles faziam isso e obtinham frutos nessa espiritualidade, por que nós não faríamos o mesmo? Ainda que você não faça todas as horas, as vésperas, as noturnas, as vigílias, ainda que você não faça, não cumpra a liturgia das horas tal como é estabelecido, né, por aqueles que a pratica, ainda assim você será beneficiado se você estabelecer horários específicos para cumprir a sua espiritualidade. Até mesmo para aqueles que são católicos romanos e que tentam praticar esse tipo de espiritualidade, a maioria, 90 e tantos %, não faz, não consegue. Porque exige uma certa disciplina quase que monástica, né, quase que militar. Então, caso você não tenha essa disciplina, não fique constrangido com isso, achando que tem quem faça mais do que você, porque o Senhor não olha para esse esforço, ele olha para o desejo do seu coração sincero de estar com ele e ter prazer na sua presença. É isso que é o mais importante. Portanto, se você estabelece ou pelo menos um, ou se não 2 horários, ou 3, e você consegue fazer disso um hábito, uma rotina diária, e fazer disso uma alegria, você não vê a hora de ter aquele momento, você não faz aquilo porque está na agenda, porque é uma obrigação. Não se trata de um peso, mas de um momento especial, do melhor momento do seu dia. O momento quando você vai estar com o amado da sua alma, o momento quando você vai ouvir e falar com a pessoa mais importante da sua história, com aquele que veio a esse mundo para morrer por você e para te perdoar, para ser punido na cruz em teu lugar, para sofrer as pisaduras, os sofrimentos que você deveria sofrer, mas ele tomou sobre si todo esse sofrimento. E não só o sofrimento, mas os teus pecados, morrendo em teu lugar, para que hoje você, livre de tudo isso, pudesse ser chamado de filho de Deus, pudesse ser chamado de herdeiro de Deus e pudesse subir aos céus como co-herdeiro com o Filho único de Deus. Portanto, essas coisas devem ocupar a sua mente, você deve agendar horários para isso, né? Nesse livro aqui que eu cheguei a mencionar para vocês também, na aula passada, que é o livro da Julie Canlis, Calvin's Ladder, ou Ladder, não é? A escada de Calvino, ela vai mencionar na página 236 uma comparação da Adversus Hereses de Irineu de Lyon, né, ou Contra a Heresia, e um trecho das Institutas de Calvino no livro 4, capítulo 17, parágrafo 2º, né? E ela vai mencionar aqui, eu vou traduzir para vocês, aquilo que está em Adversus Hereses, né, contra as heresias do Irineu, que disse o seguinte: foi para esse exato fim que o verbo de Deus, a palavra de Deus, se fez homem. E quem foi o filho de Deus que se fez filho do homem, senão ele, que, tendo se tornado verbo e recebendo a adoção, possa se tornar também filho de Deus, né? A ideia do Irineu nesse texto é dizer que o verbo eterno, o verbo de Deus, que também é filho de Deus, se tornou filho do homem para fazer com que aqueles que o receberam, homens, né, que o receberam, pudessem também se tornar filhos de Deus, né? A ideia é, ele veio e se fez um de nós, para que uma vez que estejamos nele, nos tornássemos como ele e nos tornássemos filhos também de Deus, ok? Calvino disse o seguinte: essa é a maravilhosa troca que diante dessa maravilhosa benevolência, ele se fez um de nós, ou um conosco, para que, não é, se tornando filho do homem conosco, ele nos tornasse filhos de Deus com ele, para que, por descer à terra, ele pudesse preparar uma ascensão aos céus para todos nós. Ou seja, tanto Irineu quanto Calvino, ambos, né, usaram essa fórmula patrística, né, de associação, de se tornar associado com, para poder experimentar aquilo para o que fomos criados. Ou seja, Cristo se tornou um de nós para que nós nos tornássemos como ele,
de modo que ao tomar sobre nós sobre ele os nossos pecados e ser condenado em nosso lugar e ser punido em nosso lugar, nós pudéssemos receber aquilo que é dele. Ele tomou tudo que era nosso. E em contrapartida nós podemos receber o que é dele, ou seja, a justiça plena, o perdão, a filiação, a herança, a santidade, a vida e tudo mais. E tudo isso por graça, por bondade do nosso Deus. Se ele veio à Terra, ele veio com o propósito de nos levar de volta para que pudéssemos ascender com ele. Portanto, não há outra forma melhor, diziam os teólogos medievais, reformadores e pós-reformadores puritanos, de ascender aos céus, do que parar e meditar nas Sagradas Escrituras, refletir em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através delas. Que nós possamos seguir esse exemplo, e é isso que nós faremos na nossa última aula.